Salve entusiastas, meu nome é Marcelão e eu estou aqui para inaugurar o espaço X da questão, para ter uma conversa informal e informativa a respeito do universo dos filhos do átomo. Para iniciar essa nossa interação, vou querer saber de vocês quando foi seu primeiro contato com os X-Men, para esclarecer todas as dúvidas a respeito do período de acontecimento, dos personagens, qual que você gosta mais, qual história que você gostou mais, qual aventura, qual revista, enfim. É para a gente ter uma conversa e um esclarecimento a respeito desses personagens que a gente gosta tanto ao longo de tanto tempo, né? Desde já, inscrevam-se no nosso canal, dá um like pra gente que é importante, tá? E vamos aos fatos. Bom, agora eu vou falar para vocês do meu primeiro contato. A primeira vez que eu tive contato com os X-Men. Isso já faz algum tempo já, né? Uma época que não veio ao caso. Bom, nessa época em questão, eu já colecionava muitas revistas da Marvel e da DC Comics. Não tinha esse lance ainda, propriamente dito, da competição que foi criado pelos fãs, né? Não foi criado pelas editoras. Evidentemente que como editoras comerciais, evidentemente que elas se esforçavam para ter uma projeção maior e melhor de seus quadrinhos, né? Então elas disputavam isso com os seus personagens. Aqui no Brasil, existiam editoras que publicavam esse material já há algum tempo já. No caso, no começo da década de 80, eu tive contato com revistas da RGE. Entre essas revistas que eu colecionava, teve uma em questão, que foi o Almanac Marvel, número 5, que tinha até o Nova na frente. Quando eu comprei essa revista e estava folheando ela, tinham vários personagens que eu já conhecia. Mas esses personagens, os X-Men, tinha uma história específica deles que eu tive o primeiro contato. E foi interessante que foi uma aventura dos X-Men que depois, mais pra frente, eu descobri que fazia parte de uma série de revistas mensais deles, dos X-Men que eram publicados, e era o número 94, tá? Que era o All New X-Men número 94. Mas só que aqui no Brasil não tinha esse apego com publicações sequenciais. Eles pegavam histórias aleatórias e jogavam nas revistas. Essa aventura em questão apresentava logo no início, na splash page, tinha um ciclo para a equipe toda caindo. A equipe da terceira formação dos X-Men. Logo em suas primeiras aventuras. E é interessante que quando eu vi aquela equipe, né, eu achei interessante o uniforme deles, mas eu desconhecia totalmente a equipe. E eu fui folheando aquela revista, fui lendo. Um dos personagens que mais me incomodou, olha que interessante, foi o Noturno. Eu não achei ele feio, eu achei ele diferente. E é interessante que eu estava muito acostumado com o herói clássico, aquele herói imponente, né? Aquele cara bonitão, que tinha aquela... Mas no caso dos X-Men isso era muito diferente. E é interessante ressaltar que os personagens, a criação, o conceito de criação dos personagens visava isso. Eles foram criados diferentes. E essa diferença, né, eu captei logo de cara, porque eu não estava conseguindo compreender. Eu era adolescente e não estava conseguindo entender aonde que eles se enquadravam no perfil de super-heróis. Olha só que estranho. E eu comecei a ler aquilo, né? E eu a princípio, eu até achei que podia ter a possibilidade deles serem vilões coagidos de alguma forma a fazer alguma... né, a trabalhar para... Enfim. E eles invadiram uma base militar. Aí, de repente, num dado momento da história, né, o Noturno mesmo, ele se teletransporta para o interior, ele enfrenta um outro, né, que eu estava vendo aquela narrativa toda, esperando que o visual daquela sequência de imagens apontasse um personagem que eu identificasse como herói. Olha que interessante.
E ele se depara com um outro personagem que era um homem com cara de sapo, gente. Então ficou mais complicado ainda na minha cabeça de adolescente a compreender aquilo. Enfim, se invadem a base, aparece um grupo de soldados, né? Olha só, que eu até associei que fossem defensores do local, e eram, mas que fossem do bem, né? Porque eram pessoas normais, não eram pessoas que tinham a aparência estranha. Aí, num dado momento, esses personagens, eles entram em confronto com outros igualmente esquisitos, que eram manipulados, que eram seres que tinham sido modificados geneticamente pelo Conde Nefária, que eu desconhecia sobre aquela vilão. Mas eles têm, é interessante ressaltar que os personagens, eles são desenhados de acordo com o objetivo da história. Mas mesmo assim tinha aquela confusão, né? Porque apesar da tempestade ela ter uma beleza evidente, aqueles olhos de gato também me incomodavam. Então eu não conseguia ver ela totalmente com aquela beleza que depois eu consegui identificar. Então é assim, tinha um baixinho, né, mal-humorado e mal educado que não seguia ordens, né? Tinha um cara vestido de índio, que até então foi o que eu mais identifiquei como uma figura de herói. E eu estava lendo aquilo, como não tinha lido as histórias anteriores, porque elas não tinham sido publicadas, né? Eu estava achando que era uma história que iniciou daquela forma, né? Na primeira página das aventuras dos X-Men ali. No final do confronto, quando eu considero que está tudo bem, né, aparece o professor X, né, foi um careca desconhecido, enfim, e o Conde Nefária, que é o vilão, ele está fugindo numa aeronave, né, num Harrier, e o pássaro trovejante, que era o Thunderbolt, né, que ele é muito impulsivo, e ele pula na cabine, querendo impedir que o vilão fuja. E os X-Men, o Professor X, ele tenta... E é engraçado que a comunicação deles, que é aquela coisa telepática, para mim era muito novidade, né? Mas enfim, ele estava tentando avisar os X-Men, para os X-Men ajudar ele a tirar, né, o pássaro trovejante dali, porque ele sabia que ele estava correndo um risco real. E de repente, do nada, a aeronave explode. Para mim foi muito estranho, porque eu falei, ué, o cara morreu? Né? A história mal tinha compreendido o desenrolar da história. E mais uma dúvida apareceu, mesmo porque eu não estava acostumado que um super-herói morresse. E ele morreu. O professor entra em choque, ele fica desesperado e tudo mais. Eu falei, meu, mas que história louca é essa, cara? Um cara que eles chamam de Cíclope, que tem um visor, né, que parece que realmente tem um olho só, né? Aí tem o Banshee que grita. Tem um homem blindado, o Colossus, né? O Wolverine, né, com aquelas garras dele. Então, era um grupo de personagens que fugiam à característica do herói que eu estava acostumado. Eu achei interessante, mas enfim, como os outros super-heróis que já tinham mais projeção na época já estavam fazendo muito sucesso, eu até não me liguei muito nisso. Porém, mais para frente, teve o Almanac Hulk, que também é da RGE, que era formatinho. Todas as revistas publicadas eram publicadas em formato pequeno, né? Os formatinhos que inclusive tem um monte ainda. E saiu no Almanac Hulk, que era um almanac especial, que vinha com várias histórias de vários personagens, além do próprio Hulk. Tinha na capa os X-Men, que eu logo já associei àquela história, né? Aí tinha todos eles, e a história em questão é aquela história em que eles combatem o Magneto dentro de uma montanha, depois vão parar na Terra Selvagem, que é a história dos X-Men da Terceira Formação, uma das que eu mais adoro. Enfim, eu comprei essa história, esse formatinho, e pirei com a história. A história até hoje, para mim, é uma das melhores histórias dos X-Men que eu já li. Foi nessa revista que eu foquei, pirei nos X-Men, né, que eu virei fã incondicional. Essa revista eu fui emprestar, ela não empresta em revista, não empresta em livro, não empresta em nada. Nem dinheiro. Você não está dizendo nem dinheiro.
Nem que seja para o seu melhor amigo, não empreste, porque a minha coleção ela foi desmembrada nessa época aí. Eu tinha muitas histórias, coleções de vários heróis do Capitão América, dos heróis da TV, que eram vários personagens da Marvel, né, que ela publicada pela Editora Abril. Enfim, eu tive várias revistas que foram emprestadas e não voltaram. Essa foi uma delas. Essa revista eu tentei encontrar ela mais pra frente, encontrei muito mais cara. Mas enfim, essas duas revistas foram que marcaram, foram o início, né, da minha total dedicação e loucura pelos personagens super-heróicos da Marvel Comics, que são os X-Men. Bom, eu espero que vocês me passem, eu quero saber de vocês, qual foi a primeira experiência que vocês tiveram com os X-Men. Se foi uma experiência parecida, se foi uma experiência interessante, se vocês tiveram as mesmas dúvidas que eu tive com relação aos personagens, né? E eu espero que vocês me enviem essas informações, né, para a gente poder conversar, debater, né? Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo, né? Dá um like pra gente, que é muito importante. Inscrevam-se no canal, que é muito importante. No próximo vídeo do X da Questão, desse espaço, né, vai ter uma surpresa para vocês. Espero que vocês gostem da surpresa, que pra mim vai ser mais surpresa ainda do que pra vocês. E um abraço e até o próximo vídeo.